claro. Tem que deixar quebrar a cara. Olha só. Como a gente quer que tudo seja perfeito para eles, né? Então a gente fica de longe vendo essa dicotomia, essa coisa, e fala, caramba, como é que eu faço para ajudar? Só que tem coisas que você não pode fazer, você tem que deixar quebrar a cara, você tem que deixar acontecer. Se pudessem não sofrer nunca, é a parte mais difícil, não é? É muito difícil. De ser mãe de adolescente, é você deixar quebrar a cara. Ai, que difícil, para aprender. Ui, deve ser difícil mesmo. É porque horrível. você sabe que vai quebrar a cara. Porque a gente já viveu. E a gente já passou. E E na parte emocional, você se mete com eles? Porque a gente também já sabe. Sim. Quando vai quebrar a cara eu me ou policio não. muito, porque com cada um é de um jeito. Com o Joaquim eu vou lá e falo muito, falo tudo. O que vem na minha cabeça eu falo, eu sei que ele vai assimilar aquilo e tal. O Benício, como tem essa coisa questionadora, eu tenho que ter um jogo. Eu tenho que falar até um certo ponto, voltar 2 casinhas, andar mais 3. É isso, é você conhecer o filho e saber como você pode lidar com cada um para que a tua mensagem chegue e que ele assimile aquela mensagem. Que não vire uma coisa, que chato, entendeu? Então é um trabalho. Mas assim, eu acho que emocionalmente eu falo, sim. Eu dou meu jeito de mandar minha mensagem ali. Porque é isso, eu tô vendo, eu quero que ele perceba. Eu quero que, às vezes eu faço de um jeito para que eles percebam. Não é fácil, né, gente? Ainda mais educar na adolescência, né? Nós já fomos adolescentes um dia, faz a gente refletir sobre isso. Mas você acha que essa frase da Angélica tem que deixar quebrar a cara para aprender? Você concorda com isso? Também não dá para ficar passando a mão na cabeça. Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, vem cá, aqui no nosso WhatsApp, aqui no nosso estúdio. Recebo Luana Marocco, psicóloga. Tudo bem, Luana? Boa tarde, seja bem-vinda. E eu recebo aqui, 2 mamães, tá? A Mara e a Adriana, sejam bem-vindas também. Obrigada, boa tarde. Tem adolescentes, não é isso? Sim. Quero saber, vocês concordam com a Angélica? Vou começar com você, Mara. Assim, eu não sou muito de deixar quebrar a cara, não. Eu vou orientando, mas quando eu vejo que a teimosia fala mais alto, né, bate o pé mesmo, aí eu não deixo um pouquinho de mão, aí quando eu vejo que o negócio fica feio, aí eu puxo de novo. É desse modelo. E com você? Eu tentei cuidar ao máximo, né? Tento cuidar todos os dias ao máximo. Até onde deu, eu acho que eu fui aquela mãe... como é que fala? Aquela galinha protetora que tenta blindar, né? Dá problema. Isso. E aí eu, com a minha atitude também, eu sei que eu prejudiquei, né? Porque assim, tudo tem que ter um equilíbrio. Então eu acho que eu fui um lado exagerado e acabei perdendo por outro, né? Por outro lado, que na questão do meu filho, que é o meu filho mais velho, né? Então eu falei, eu troquei até de bairro, né? Eu saí de Laranjeiras e fui morar em Vila Velha para sair de perto de amizades. Então, eu estava achando que eu estava fazendo o que era certo, mas não adiantou. Então... Aí a mãe fica com o coração partido, né? Numa hora dessa ainda mais. Luana, e aí? A gente escuta, né? Tem que deixar quebrar a cara. A gente já ouviu isso tantas vezes, algumas amigas, né? Pessoas, mas também houve esse outro relato, assim, de não, se deixar pelo nosso sentimento, a gente quer proteger. O que a gente deve fazer numa hora dessa? Os extremos, eles nunca são favoráveis para nenhuma educação, né? E a gente tem que entender que essa questão do deixar quebrar a cara é lembrar que o fato de você deixar seu filho se expor para ele conquistar com as próprias pernas, né, uma autonomia, uma maturidade, não é desampará-lo. Né? Deixá-lo ir não significa que você não vai estar lá para quando ele precisar de você. Então, a gente precisa, assim, quando ele está exposto a riscos graves, é claro que a gente vai, né, colocar um freio nisso e impedir. Mas quando são riscos do tipo, esqueceu algo que deveria ter levado para a escola, levou um fora de uma namorada... Isso é importante para ele se sentir seguro na vida adulta, né? A superproteção ou o castigo, a punição excessiva prejudicam tanto quanto, né? Porque vai ser um adulto disfuncional, um adulto inseguro, vai ser modo de dizer, mas muito possivelmente, né? Você deu um exemplo interessante, supondo, tá? Esqueceu, hoje é dia de levar um livro tal para a escola, o menino... Você está vendo que o livro está ali em cima da mesa.
E aí, você como mãe lembra mais uma vez, pela 18ª vez, olha, vai levar esse livro. Você como mãe pega o livro, coloca dentro da mochila, ou então a gente fala assim, deixa ele esquecer hoje para ele ver o quanto isso é bom. É difícil, né? Como é que vocês fariam em relação a essa situação do livro? Eu, particularmente, já deixar em casa. De propósito, para aprender. De propósito, e ela reclamar. Eu tenho uma que, então, ela, de vez em quando, esquece algum objeto em casa, e eu falo com ela, ó, esqueceu. Aí ela pede a coordenadora para me ligar, para que eu possa sair de Campo Grande, que eu trabalho em Campo Grande, para levar em Vila Velha, que ela estuda em Vila Velha, o livro. E a mãe levou? Não. Não levou. E com você? Você seria qual mãe? Colocaria o livro na mochila, quer ver? Aqui coloca o livro na mochila. A gente vai apertando de todos os lados, a gente deixa, mas, assim, é o coração mesmo que vai... que não deixa a gente tomar outra atitude. Hoje eu falo que eu tenho buscado equilíbrio, né? Tenho estudado muito, então eu tenho buscado uma forma de não sair do exagero, né? Então, assim, é buscando mesmo o equilíbrio. Por que é importante, Luana, a gente deixar que, embora a mãe já alertou, já conversou, olha, eu levo o livro, põe o livro, não sei o quê. Por que é importante deixar com que eles cheguem no momento e falem assim, vai quebrar a cara? Porque eles precisam crescer, né? Eles precisam saber ser responsáveis. Não tem coisa mais triste, gente, nessa vida do que você ir envelhecendo, vendo seu filho envelhecer também, porque envelhecer não é sinônimo de amadurecer, e de repente você vê que ele é um adulto disfuncional, que ele dá mais trabalho do que uma criança, né? Do que um adolescente. Então ele precisa criar autonomia para ter essa segurança, saber que ele é capaz de fazer isso, né? Essa questão do material escolar é só um exemplo pequeno, mas existem tantos outros, né? E ele precisa entender que ele pode ser. Nós estamos aqui para a gente não só dar exemplo, mas para a gente ajudar ele a criar esses espaços de segurança e saber como fazer. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente não vai estar aqui para sempre. E a gente não sabe quando a gente vai partir. Então, quanto mais você conseguir deixar um ser humano funcional, assertivo no mundo, né, para ele agregar à sociedade, mais um bom trabalho você sabe que você está fazendo. Então, isso que é importante. Luana, olha esse relato que chegou para a gente, muito forte. Boa tarde, infelizmente, a gente dá conselho e eles não aceitam, né? Aí a fala dela está correta, que tem que deixar quebrar a cara até eles acordarem. Eu tenho uma filha que amo, ela está nesse momento rebelde. Ao fazer 18 anos, se achou dona de si. Saiu de casa para ir morar na casa da mãe do namorado. Enfim, eu ainda pedi desculpas, pelo visto houve uma treta ali entre elas, né? A mãe pediu desculpas e fiz de tudo para ela voltar para casa, mas só que não era mais a mesma pessoa. Hoje, aos 19 anos, ela continua fora de casa e acha que isso é melhor, mas infelizmente não será o melhor. Eu estou aqui aguardando ela acordar e ver que pegou o caminho certo, né? Que não pegou o caminho certo para seguir. O que essa mãe deve fazer? Olha só, eu não sei o contexto, né? Vou falar aqui bem superficialmente, né? Primeiro, eu sinto muito, porque eu imagino que como mãe você, né, deve sofrer. Agora, a gente precisa pautar algumas coisas assim, olha, dar conselhos, né? O nosso famoso sermão, não vai fazer com que eles escutem. Eles têm que entender que você acredita no que ele está sentindo, no que ele está passando. A gente precisa trabalhar muito a nossa escuta para os nossos adolescentes. Porque a gente quer dar histórias prontas para eles, porque a gente já passou por aquilo. Mas eles não são nossos, eles são indivíduos, sujeitos totalmente diferentes, às vezes desafiadores, porque ou são muito parecidos com a gente na personalidade, ou muito distintos, né? Então, se você está esperando ela acordar, você pode verbalizar para ela, minha filha, você já né, uma adulta, entre aspas, em formação, o cérebro dela não está totalmente formado, então, por isso, ela ainda tem comportamentos impulsivos, né? A gente tem que entender que a adolescência ela pode perdurar até os 25 anos, tem culturas, estudos, que às vezes dizem que perderam até mais, mas em relatos de cérebro, né, da anatomia, o córtex pré-frontal, que é responsável pelo julgamento, pelas nossas decisões, enfim, pelos nossos controles de impulsos, é formado até os 25 anos. Então, você pode dizer a ela, olha, eu sinto muito que você esteja fazendo escolhas que eu não gostaria para a sua vida, lembrando que são vidas diferentes, mas eu estou aqui para te dar suporte se você precisar. Eu gostava muito de dizer, quando eu atendia muitos adolescentes, o seguinte para os pais. Uma frase que você pode dizer de impacto é o seguinte:
eu tô aqui para te acolher, mas eu não vou poder sentir a dor que só você vai sentir, vai lembrar pro resto da sua vida pelas consequências das suas escolhas. Eu Forte, acho que né? essa frase, ela dá um impacto, porque a gente acha que adolescente não ouve. Mas ele ouve, ele vai lembrar, ele vai ter as escolhas dele. Quanto mais você entrar num confronto com ele, mais ele vai se afastar de você. E não é isso que você quer. Então, seja um lugar de escuta para ele, de acolhimento. Aceite ele e diga, mesmo que a gente não concorde, eu quero ser o porto seguro que você vai poder voltar. Perfeito. Olha só esse outro relato, meu nome é Adriana, eu sei o que a Angélica passou. Meu filho começou a namorar com uma garota que não se encaixou na família e foi muito desagradável. Mas graças a Deus, esse namoro acabou, agora a esposa dele é maravilhosa. Esse final de semana, inclusive, vamos viajar todos juntos, eu, ele, os irmãos casados, com filhos e esposas, né? Que bom que tudo está dando certo. O que mais vocês já viveram com essa intenção de alertar os filhos e acabaram quebrando a cara? Então, eu tenho a mais velha, né? Que hoje está com 26 anos. Mas ela foi uma adolescente, assim, bem difícil de ouvir. Eu tentei alertar em vários sentidos de amizade e falando, olha, não sentir segurança em determinada amizade que você contraiu, essa pessoa não me inspira confiança e tal. E ela continuar a amizade. E eu falando, olha, e ela, escondido de mim, ela continuava a amizade com determinadas pessoas e no final das contas, ela mesma viu que aquela pessoa estava querendo realmente levá-la para um caminho sem volta. Inclusive oferecendo entorpecentes, oferecendo coisas indevidas para ela. E como eu sempre falei, olha, eu nunca experimentei determinadas substâncias, então acho que não seria legal para você. Sempre a mãe tem esse papel, né? Mas aí ela mesma Tirou as próprias conclusões, né? as próprias conclusões. E também a questão do namoro. Ela, adolescente ainda, firmou um namoro com uma determinada pessoa, que eu falei, olha, eu particularmente não namoraria fulano, mas você quis. Aí ela quebrou a cara também, infelizmente não me ouviu, mas assim, eu fui alertando, mas ela não quis, aí quebrou a cara. E com você, Adri, rapidinho, o que mais que te aconteceu? Não, o meu é por conta mesmo das amizades. Eu espero que um dia ele entenda tudo o que aconteceu, né? Meu filho, por eu ser exigente, né? Por cuidar de tudo e ser exigente. E uma coisa que eu falo, não adianta a gente querer cuidar do outro se a gente não cuidar de nós, primeiro, porque a gente tem que estar bem. Então, assim, eu vi que eu não estava, eu vi que eu não consegui, né, passar para ele o amor, que eu acho que o que faltou mesmo foi ele entender que tudo que foi feito foi por amor. Era uma forma de amor. Uma forma de né? amor. Tá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Luana, adorei. Forte a frase que você ensinou pra Beijo, gente. Manda um beijo pro Obrigada. pessoal do Cariacica Sem Mentiras, que eles Cariacica estão Sem assistindo. Mentiras. Então, um beijo pro pessoal do Cariacica Sem Mentiras. Beijão, tá? E agora